Então nós estamos falando de fé e eu vou continuar falando de fé, que são palavras que eu creio que Deus quer ativar. A nossa abertura de culto, eu não sei se você presta atenção, mas eu começo a querer discernir aquilo que Deus tem falado, sabe? Desde uma abertura, desde lá do boas-vindas. O seu culto não começa aqui 6h30. O seu culto começa desde de manhã, quando você acorda e você pensa assim, hoje tem culto. E aí se você separa, se você põe uma roupa bonita, se você separa a sua oferta, se você fala, cara, eu quero estar bonito, quero chegar feliz, quero chegar cheiroso lá hoje. Isso é um culto a Deus, amém? Então não seja, o culto é só 6h30, e fica lá cheirando alho e cebola a tarde inteira, deitado na cama. Aí é difícil, né? Amém? Então nós queremos falar de fé. Lembrei que ia falar, dá uns negócios que às vezes, né, a sequelinha aí. Mas a Cássia foi abrir, ela falou algumas coisas e falou assim, nós precisamos profetizar. E daqui a pouco o Lucão e o Jeff aqui também, nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, nossa igreja. E eu acredito que a palavra vai falar um pouco disso também. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Talvez o tema dessa mensagem, Juan, anota aí, seria uma fé genuína, uma fé na palavra de Deus. Amém? Hebreus 11, versículo 1, de 1 a 3. Falei desse versículo na semana passada, quero falar ele novamente. Diz assim, ora, a fé é. Então a Bíblia fala o que é fé. O que é fé não é um coach que vai te dizer. O que é fé não é uma universidade que vai te dizer. Não é uma faculdade federal que vai te dizer. Não é a medicina que vai te dizer. Fé não se explica. Fé é dom de Deus. Fé é em Deus. Fé veio de uma parte espiritual. Ponto final, não é o Dezão que está falando, não é o pastor dessa casa que está falando, é a Bíblia que está nos indicando, nos instruindo. Fé é. Amém? Porque, cara, tem tanta opinião de gente por aí, ainda mais com o YouTube agora. Então, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aleluia. A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Aqui eu já começo a ficar animado, querido. Porque tudo que há de mal em mim, tudo que há de ruim em mim, tudo que há ainda eu não consigo fazer e romper, a minha fé pode trazer isso para mim, amém? Porque a palavra fala que nós vamos viver pela fé. Os justos viverão pela fé. Quem são os justos? Os filhos de Deus, aqueles que acreditam em Jesus, aquele que confessamos, não aqueles que aceitamos, mas aqueles que confessamos e declaramos Jesus como Senhor das nossas vidas todos os dias. Então, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Aleluia. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então tudo que se resume à fé, a crença de que aquilo vai se materializar na sua vida, cara, é fé. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Tentar reformular a minha frase. Porque fé não é pensamento positivo, é fé. Você já viu aquilo, e porque você já viu, você começa a exercitar segundo aquilo já aconteceu no seu espírito. E tem coach que fala assim, eu vejo duas vezes, a primeira vez acontece na minha mente, e a segunda vez eu vou buscar, eu vou completar, alguma coisa assim. E essa palavra hoje, de fé, uma fé genuína, vai refutar conhecimentos de coaches. Porque a Bíblia, ela é suficiente. Nossa, meu Deus, cara.
Em Hebreus 4, fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aquela palavra eficaz que a gente encontra em Hebreus 4. Se você clicar no Lexon de Strong, vai estar uma palavra grega que eu não estou lembrando qual é agora. Mas vai falar que eficiente significa que não precisa de mais coisa nenhuma. Ela é suficiente em si mesma. João 1, o Logos de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e agora ela gera vida em nós. Aleluia, cara, meu Deus, amém? Então essa é uma fé genuína, é uma fé de palavra, de conhecimento, onde eu declaro, não por um conhecimento humano que eu obtive em uma faculdade ou em um curso. É por isso que a gente vai refutar conhecimentos de coaching, cursos aleatórios que a gente faz e fica com esperança daquilo funcionar na nossa vida. Não estou falando mal disso, amém? Só estou falando que a nossa fé não pode estar diluída com coisas dessa terra, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia! E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. Aleluia! E agora nós vamos caminhar para o Hebreus, ali nesse capítulo mesmo, 11, 6. Deixa eu pegar o contexto. Eu anoto os Sparks aqui, mas espera aí. Então nós lemos até o 3, amém? Vamos ler, vamos emendar lá no 6. Então, pela fé, no 4 agora, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ou seja, o que fala hoje? A oferta de Caim. Abel, perdão. A garganta está coçando. O 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí entra o versículo que eu quero explicar nessa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou ler em outra versão aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Então a Bíblia é muito clara e categórica. Fé é, e sem fé também ninguém consegue, ninguém pode agradar a Deus. Então, em alguns desses 3 anos que a gente está aqui, eu falei assim: você tem que arrumar um problema para você. Lembra disso? Alguns lembram disso? E alguns arrumaram, né? Aleluia. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar sempre em movimento. A nossa fé precisa estar sempre em desenvolvimento para chegar aos céus, para a gente tocar o coração de Deus, para a gente surpreender a Deus e manifestar o reino de Deus nessa terra. Eu não manifesto o reino de Deus, sabe, por estudos, essas coisas, mas eu manifesto o reino de Deus pela minha fé. Porque, cara, quantos que acreditam que Jesus passou por essa terra? Todo mundo vai dar glória a Deus, amém.
mas ninguém viu isso de fato. Mas nós somos convencidos e convictos disso. Por quê? Porque é uma fé operante no nosso espírito, que nos faz crer que Jesus é o nosso Senhor, e não só Senhor, mas o único, suficiente Salvador, cara. Então essa é uma fé operante, a qual eu falei na semana passada, que é uma fé que a gente precisa, sabe, deixar ela sempre atuar no nosso coração, para que a gente seja salvo por Deus. A gente viu aqui que a gente, sem fé é impossível agradar a Deus, porque porquanto é necessário que aquele que aproxima creia que Ele existe. Não tem como a gente se aproximar de algo que a gente não crê. Então é uma fé operante em nós, a fé da salvação. Agora, o que Hebreus 11:6 está falando é que sem a mesma não dá para agradar a Deus. E tem pessoas que se julgam no nosso meio, cara, eu não tenho fé então, Dezão, então eu não sou adorador. Cara, pela fé você ergue as suas mãos aqui nesse louvor abençoado de hoje e adora a Deus. Pela fé você vai orar amanhã pela manhã, ou orar hoje à noite ainda, quando você chegar na sua casa. É tudo pela fé. Então a fé, às vezes a gente tem que ter obras. Não, cara, a nossa fé é crer no Filho de Deus. A nossa crença é essa. Aleluia. Agora, a fé para agradar a Deus, como que essa fé é gerada? Porque Jesus, Ele fala para alguns dos seus seguidores, cara, você tem uma pequena fé. E se é pequena, irmão, é pequena de verdade, quando Jesus fala. Porque Ele fala assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, alguém já viu um grão de mostarda aqui? A Andressa, eu lembro disso. Teve um culto do Super Seed nosso. Essa menina, ela não tinha nada, e ela falou, Dezão, eu só quero levar a semente. Não foi isso, Andressa? De mostarda? Era uma semente de um grãozinho assim, que você tinha que pegar assim na mão e ficar assim, pôr num papelzinho e enrolar ali. E ela distribuiu para os irmãos aqui, e com um versículo junto, com esse versículo: se você tiver fé como o tamanho de um grão de semente ali de mostarda, que é minusculinho assim, se você respirar perto dela, ela sai fora. Jesus fala, cara, você vai fazer os montes serem transportados. Então, quando Jesus olha para algum de nós, ou Ele olhou para um homem lá no Novo Testamento e falou, vocês são um homem de pequena fé. Vamos traduzir esse pequena de pouca fé. Porque todo mundo tem um pouquinho, e talvez não é o suficiente para mover a vontade, o poder e a bondade do nosso Senhor, cara. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando de você ter uma fé para você primeiro, querido, para você acreditar em você primeiro, cara. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que eu gero fé, Dezão? Vamos comigo em Romanos 10. A gente leu na semana passada também, mas eu vou ler um pouquinho. Romanos 10, 16. Querido, nós não precisamos de um curso. Nós precisamos do Espírito de revelação que Efésios fala. Nós precisamos do Espírito de revelação e sabedoria e fome da palavra de Deus. Porque olha o que fala em Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo Jesus, cara. É por isso que a gente escuta, sabe, tantas coisas no YouTube. Se levanta agora uma geração de coaches. Se levanta agora uma geração de que você precisa fazer dinheiro. Se levanta agora
uma geração de que arrasta para cima, eu te pego na sua mão e te levo na prosperidade. E o pior, uma geração que está pagando por esses cursos, uma geração que paga por coaches, porque tem o seu coração arrombado e vazio, cara. E a gente deposita a nossa prosperidade, a nossa crença em cima de cursos, a qual a gente cai no conto do vigário. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ser enganado, cara. Eu preciso, e eu, prefiro acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, cara, ela permaneceu há mais de 2000 anos, e nós estamos aqui hoje, fazendo o quê? Vocês não vieram, cara, ver um homem, ali com uma teologia pura. Vocês não vieram ver aqui um homem, cheio da palavra e do conhecimento. Mas, cara, o que eu tenho eu estou dando, e é pela fé. É pela fé. Então eu prefiro acreditar na palavra de Deus que permaneceu. Já quiseram tombar esse livro, já quiseram matar os homens que pregavam a palavra de Deus, cara, mas não conseguiram. O livro mais vendido da história da humanidade significa Bíblia, palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que pode gerar vida em nossos corações e transformar-nos de uma vez por todas. Você pode aplaudir Jesus por isso, cara. Aleluia. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, o que a gente tem escutado? Aquilo que a gente escuta talvez gere uma crença em nós. Lançaram um livro faz muito tempo, O Segredo. Daqui a pouco lançaram um filme, eu assisti esse filme. E esses livros falam do quê? De você ficar pensando, mentalizando. Cursos de coach falam isso. Fica mentalizando. Sabe o que é isso? Isso é fé, querido. Isso é gerar em você, gerar na sua crença, e você dar passos em cima disso. Isso se chama fé. Materializar aquilo que ainda não aconteceu na nossa vida. Nós temos a chave de que o mundo precisa. Nós temos a chave do que o nosso vizinho precisa. Nós temos a chave do que os nossos chefes, patrões, esposas, maridos, filhos precisam, cara. Agora, o que a gente tem deixado entrar em nossos ouvidos? O que a gente tem deixado entrar? As más notícias. Eu poderia falar do Datena aqui, mas faz tanto tempo que eu não assisto televisão. Agora tudo o meio principal de comunicação é YouTube, é a internet, é Facebook, é o Instagram, é o History e um monte de coisas por aí. Então a gente agora nem só vai começar a ouvir, a gente vai começar a ver, por causa da inteligência artificial, gerando imagens, gerando vídeos. E o poder de ouvir já é muito poderoso. A palavra de Deus fala que a nossa fé é sustentada, a gente tem um crescimento quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus. Agora imagine de a gente ver com os olhos, cara. Eu tenho certeza que você olha as escrituras, depois você vai ver o The Chosen, aquilo lá cai muito mais acentuadamente consolidado no seu coração. Porque uma coisa até Jó declarou isso: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o que você tem escutado? O que você tem visto? E lá em Efésios 4, se eu não me engano, ou 3, está em Efésios, fala que que Deus precisa abrir os olhos do nosso coração. É o espírito de sabedoria e de revelação. Cara, o homem do Senhor, o homem que está plantado na mesa do Senhor, ele não temerá más notícias, cara. Sabe, ele verá
a prosperidade dos filhos dos seus filhos. Então, você tem emprestado o seu ouvido para quê? Talvez é uma má notícia que chega. Fulano aconteceu isso, então vamos orar. Ciclano, Beltrano fez aquilo, então vamos orar. Se chega em mim, eu não consigo resolver, mas eu também não posso compactuar, porque eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Porque de manhã eu quero saber os oráculos de Deus, de tarde eu estou orando na presença de Deus, e de noite eu testemunho da sua fidelidade. Isso é os salmos, cara. Então é todo dia, toda hora, mergulhado na presença, os versículos no meu coração, abarrotados, meu coração agora cheio, caminho cheio de esperança. É por isso que a Aline testemunhou aqui, cara, 2 meses meu carro lá, dá vontade de ir lá, mas era um irmão em Cristo, era um neófito, era um pequeno e amigo ainda. Prefiro perder meu carro do que escandalizar uma alma, cara. Jesus perdeu a sua vida, por que eu não posso perder um carro? Não, mas chama a polícia, vamos pegar o guincho. As armas que eu luto não são as armas terrenas, cara. Precisam ver Cristo em mim. E isso é fé. É fé, cara. Então a fé vem pela pregação. Uma interrogação para você, uma pergunta para você, sem bater em você, cara. Sou seu irmão, te amo, quero o seu bem, quero ver a sua desenvoltura na fé. Mas quantos de nós temos lido a palavra de Deus? Eu conversei com um casal esse fim de semana. Esse casal, cara, ficou um tempo assim, afastado de igreja, mas muito próximo do Senhor. E esse casal, ele fazia Santa Ceia, porque ele estava com vontade de ceiar. Isso se chama fé. O cara mantendo o altar da sua casa, da sua família, da sua esposa e dos seus filhos, fazendo uma Santa Ceia. Eu quero ceiar, o Senhor pediu isso. Às vezes a gente fica 1 mês, 2 meses sem vir na igreja e dane-se tudo. Cara, tudo que o Senhor tem na Bíblia é sagrado e deve ser levado a sério. Tudo. É fé, é espiritualidade, é o governo de Deus. Escândalo na igreja, tem uma maneira bíblica de resolver. Adultério na igreja, tem uma maneira bíblica de resolver. Em 1 Coríntios 5:18, se eu não me engano, fala que a ideia de Deus é restaurar todas as coisas. Não é deixar todas as coisas, é restaurar todas as coisas. E a gente se faz com fé e crença na palavra de Deus. Então assim, o que está nos abalando? O que nos aflige? Porque às vezes a nossa, sabe, a gente não possa ficar triste. Paulo fala, nós estamos sendo abatidos, mas não destruídos, cara. A gente fica triste com algum comportamento, com alguma notícia, mas nós não nos deixamos, não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Paulo fala no fim dos seus dias, combati o bom combate, guardei a fé. O que é guardar a fé? Guardar a fé é você passar anos, cara, é você passar anos da sua vida pregando o evangelho, sendo esbofeteado. Daqui a pouco você sai na rua, você vê os corpos dos seus irmãos dilacerados, sendo queimados pelo fogo, cara. Então Paulo olhou isso na rua e sai bonito num jargão, numa pregação de um pastor. Mas Paulo se escondia para não ser pego, decapitado, cara. E aí ele olhava aquilo lá e ele falava, eu preciso guardar a minha fé, porque a minha fé é uma fé salvadora, eu continuo crendo em Jesus. Então eu falo para vocês, se nada acontecer nessa vida, nós vamos pisar no chão de ouro, porque essa é a nova Jerusalém celestial. Nós não precisamos da EDP, da Bandeirantes, para ter luz. A glória, a Shekinah de Deus vai iluminar a nova cidade, querido. Se a gente não prosperar
saberá que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia! Aplauda Jesus, cara. Ah, Jesus, Rei da glória. Aleluia. A nossa fé genuína na palavra em Cristo Jesus. Tenha fé, cara. Até Mano Brown disse isso. Tenha fé, porque até do lixão nasce flor, cara. Aleluia. Então, que a gente deixe YouTube, Spotify de menos e mais leitura da palavra, para que a gente seja homem e mulher de fé, sabe, habilitados pela palavra de Deus. E você vai ver, eu falava ali com a dona Cida antes do culto, quando a gente começa a orar, você fica com vontade de orar mais. Quando você começa a ler, e aquelas escrituras saltando, começa a dar vontade de ler mais. Mas o contrário também é válido. Quando você fica mais no sofá, dá mais vontade de ficar no sofá. Quando você joga muito videogame, dá mais vontade de jogar videogame. Então o que a gente tem nos alimentado? Quais são as preferências da nossa alma? Tem dia que eu não quero ler, querido. Mas é tão ridículo um pastor de igreja chegar e falar assim: sabe, eu não li a Bíblia essa semana. Sabe, eu não orei essa semana. Cara, é ridículo isso. Agora eu não tenho que orar ou ler a Bíblia porque eu sou pastor. Eu tenho que orar e ler para mim primeiro. Porque o sacrifício do sacerdócio era: pega uma ovelhinha para você e pega uma para mim também. É uma para você e uma para mim, querido. Porque nós dois temos que entrar e sair vivo de lá. Então a primeira é para mim. Por isso que no domingo passado foi fé para minha salvação, fé para minha vida, fé que eu olho para mim e falo: mano, eu sou imundo, eu sou horroroso, eu sou ridículo, eu careço da glória, mas eu preciso chegar confiadamente ao trono da graça para receber um toque de Deus, para receber cura de Deus. Então a fé primeiro é para mim. Agora a minha fé não pode ser, sabe, num curso, numa sabedoria. Então como que vem a minha fé? Como que eu gero a minha fé? Lendo a Bíblia. E depois que você começa a ler, começa a estudar a Bíblia, cara. E daqui a pouco, daqui a um tempo, você não vai ter uma palavra, sabe, que você vai carregar ela, mas você vai ser carregado por essa palavra, cara. É assim que é. Aleluia. Então, que tipo de livros temos lido? Que tipo de música temos escutado? E eu não quero parecer religioso. O pastor de vocês veio, comprei cavaco uma vez na minha vida, prendi 3, 4 pagode. Mas não quero ser religioso. Mas tem as canções que não lembra mais do meu eu e não lembra mais de Cristo. Lembra mais das minhas zoeiras, das minhas fanfarras, dos meus carnavais passados, do que para onde eu estou indo, do que para onde eu tenho que ir, cara. Então não escuto certos tipos de música. Não falam, não exaltam, não honram o nome de Deus. Mas tem mais música, às vezes, algumas que não é de um crente, que fala mais de Deus do que crentes que estão ali produzindo música para gravar um CD em cima da glória de Jesus. Então não me tenham como religioso, agora só vou escutar o CD lá do Spotify de Poema Taubaté. Não é isso, mas cara, quando você escuta, como que fica a sua fé? Porque, cara, a Bíblia também fala da inutilidade dos nossos pensamentos. A Bíblia fala, cara, que a nossa alma, ela precisa calar a boca. Davi falou: aquieta-te, minha alma, e cante, ó minha alma. E cantar o quê? Beija, beija, tá calor, eu não quero só beijar, também fazer amor. Essa música é velha, né? Não estou lembrando uma mundana aqui para cantar, e graças a Deus por isso. Mas, cara,
Se Davi deu uma ordem, é porque um dia ele não estava a fim de ler, ele não estava a fim de cantar, ele não estava a fim de fazer um som, ele estava a fim de ficar preguiçoso. Mas Davi pegou a própria alma dele e falou: cante, cante ao Rei dos Reis, louve, ó minha alma, louve, ó minha alma. E é nesses dias que a gente tem que ler a Bíblia. Eu vou nos fuxico gospel, Jesus amado, Pai. Isso aí é o diabo disfarçado de ovelha, querido. Mas é gospel, então vai. Tem gente que chama Jesus de Senhor e não vai entrar no céu, cara. Tem igreja que você entra, é telão, montanha-russa, câmera, os melhores músicos, mas às vezes não vai para o céu, cara. Eu não sou o dono da verdade, é a Bíblia que fala isso. Então o que a gente tem crido? Se a nossa Bíblia, se a nossa prática de vida, se a nossa prática de fé está pautada na Bíblia. Dezão, mas eu fui amaldiçoado. Dezão, mas você não sabe da geração que veio à minha casa, à minha família, cara. Um dia um irmão falou isso para mim: mas vamos ler Provérbios antes, senão fica muito testemunho. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Percebeu? Estava todos aqui, cara, lendo a Bíblia bonitinho. Você era o único que estava zoando ali, né? Então vai lá, então. Brincando, Marcos, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu próprio fruto. Agora, em outro versículo que me veio agora aqui, se não colocava na pregação: a boca fala do que o coração está cheio. Amém? É semelhante a esse aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E se a boca fala do que o coração está cheio, então vai falar do quê? Daquilo que eu tenho escutado, daquilo que eu tenho visto. O pensamento sempre é sexual. O olhar sempre é sexual. Por quê? Porque a alma está cheia de coisas sexuais. O olhar é sempre de ter vantagem, de ganhar, de se dar bem. Por quê? Está escutando alguém que nós não podemos perder. Está escutando alguém que a gente tem que fazer dinheiro. E se for ainda suficiente, a gente tem que dar um pelé no outro. Então a gente deixa nos alimentar dessas coisas. E as más conversações corrompem os bons costumes, cara. Então tem gente que é crente e não tem a prática de fé genuína, que a gente tem que, dar um escovão nessa pessoa e falar: não é dessa maneira. Tem um cara no nosso meio que é da hora, ele trabalha com 2 crentes, e os caras chamam ele para dormir na hora do trabalho. Os caras chamam ele para fazer um esqueminha ali fora, ali, que não tem patrão. Vamos lá, não é reveza. E a conduta desse irmão é uma conduta reta, cara, é uma conduta cristã, uma conduta genuína. Trabalha como se fosse para Deus. Então as más conversações corrompem os bons costumes. Ele fez, eu também vou, eu também faço. Cara, esse papo é papo furado. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se eu consigo falar, declarar, cara, o que tem gerado no meu coração, não acredita mais no filho, não acredita mais num casamento abençoado, não acredita mais em pessoas, não acredita mais em homens, pastores, não acredita mais em ministros de louvor, não acredita mais em empresários, não acredita mais em professores ou professoras, não acredita mais em médicos, na medicina. Por quê? Porque foram frustrados em suas mentes, em suas vidas, porque depositaram a esperanças em homens, depositaram a esperança em teologias, depositaram a esperança em conhecimento humano.
E aí naufragam na fé. Então, se o poder da língua, se a vida está no poder da língua, eu preciso declarar, mas tem gente que nem consegue mais, porque o coração está deturpado, depravado, para baixo é morte, um sepulcro caiado. Ergue as suas mãos, mas o coração está longe do Senhor. Cara, não dá, não tem compatibilidade de gene, do Espírito. Então nós precisamos estar com a nossa fé alinhada, com a nossa fé no Senhor, na palavra de Deus, para declarar vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esses dias lá, Manuela foi tomar banho lá em cima, eu moro num sobrado. E aí a Manuela começou a chorar lá, pai. Oi, filha, você que passou aqui? Eu falei, não, filha. Ela falou, eu vi um cabelo igual o seu passando aqui. Na hora o meu coração já falou, opa, vamos orar. Filha, vem aqui, orei por ela, acalmei ela, falei para a Aline, Aline, tem gente que a gente não chamou aqui em casa. Aí todo mundo sai para orar e eu fico lá clamando o sangue de Jesus, cara. Declarando vida sobre os meus filhos, nos quartos, na cama, no banheiro, no quintal, e começo a rodopiar, declarando vida, declarando o poder de Deus, declarando que os meus filhos são cheios do poder de Deus. Mas agora eu não posso só declarar, eu sou o principal arquitetor ali, tutor dos meus filhos. Sento na mesa, prego a palavra, oro por eles, ensino eles, confronto, amo, protejo, promovo. Agora, o que a gente tem declarado? Cara, crente não pode ter pensamento assim, isso não vai dar certo, não. E também às vezes não pode ter só pensamento positivo. Não, pensa que vai dar certo. Eu li num livro, eu também li, cara, num livro que passou por todos eles. Agora, Provérbios 26, 2: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. E eu falei da Manuela aqui agora para vocês, que ela viu lá um negocinho lá em casa lá, e já não vai ver mais, já não está vendo mais, porque nós estamos orando, estamos posicionados, estamos entregues, enfim, não sei se você acredita nisso ou não, mas eu acredito e estou fazendo meu papel, aleluia. Mas aqui tem gente que fala, Dezão, mas eu posso ter fé, eu posso ter isso, e a maldição ainda na minha vida. Uma vez teve um cara que falou para mim, cara, o meu neto da minha bisavó é drogado com vício. Aí veio o primo, veio, veio. O que a Bíblia fala? A Bíblia nos diz e nos garante que em Jesus cessou o mal que nos perseguia, cessou o mal em mim e em Jesus, com Jesus, para tudo, cara. Daqui para frente agora, eu começo a declarar, profetizar, agir, segundo a fé que a Bíblia diz que eu tenho que agir. Então cessa tudo, não tem, pode ser o maior dos capeta, Jesus venceu a morte, cara. Então, como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, a maldição, uma palavra de maldição de um familiar, não vai encontrar repouso na sua vida, porque agora você é governado e está debaixo da cobertura espiritual do sangue de Jesus. E isso é fé. Então, a partir de você, as coisas precisam mudar. A partir da sua vida, as coisas precisam começar a ser diferentes em todos os sentidos. Você agora não vai só escutar a psicóloga, mas você vai pegar uma psicóloga de Deus. Porque tem muito psicólogo, cara, que vai contrário à palavra. Por isso que eu estou falando, esse ensinamento de hoje refuta qualquer coisa que não seja bíblica. Nós precisamos de Jesus e precisamos um dos outros.
Agora, se eu tenho a oportunidade de encontrar um médico de Deus, isso é maravilhoso, querido. Antes de ter a minha primeira gestação, meu primeiro filho, eu perdi um. Chegamos no médico e falei: doutor, tem alguma causa? Sou cristão, mas tem alguma causa que o senhor consegue detectar em mim um defeito, ou um defeito na minha esposa, que fez a gente ter perdido? Ele fala: cara, eu também compactuo com você da mesma fé, isso não consigo explicar, não veio porque Deus não quis, querido, mas me dê a sua mão, dê a mão da sua esposa, que nós vamos glorificar o nosso Deus, cara. Cara, aquele sepultamento já vira um ambiente de glória, cara. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa fé está firmada naquilo que Deus quer ou não fazer. Aleluia! É dessa maneira. Agora, se um médico não compactua da mesma fé, cara, eu tenho a postura, e está tudo bem. Segue com o seu, que eu sigo com o meu, e vamos ser felizes. E eu vou ser em Jesus. Então não tem maldição. Maldição tem que encontrar fé. Maldição tem que encontrar princípio bíblico. Maldição tem que encontrar caráter de Jesus na nossa vida. Maldição tem que encontrar santidade. Maldição tem que encontrar paz, alegria e domínio próprio. Não tem essa, cara. Vou colocar seu nome na mão, na boca do sapo, você vai ver só, pastor. Hebreus 11:31, se eu não me engano. Cara, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, querido. Não tem boca de sapo, velho. É a mão do Todo-Poderoso. Então coloca meu nome lá, que eu vou colocar o seu na mão do Deus vivo. Aleluia. Quer lutar na maldição? Vão lutar. Aleluia, cara. Então, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Agora, para não se cumprir, a gente tem que estar debaixo da mão potente de Deus. Tem que estar com a nossa salvação em dia. O nosso corpo, alma e espírito do Senhor. Sabe, declarando, clamando por Ele, aleluia. Agora, você tem uma palavra de Deus para você caminhar. Você tem uma palavra de Deus para te carregar, talvez no dia mau. Você tem uma palavra de Deus para que quando acontece alguma coisa terrível na nossa vida, você tem, porque às vezes isso não quer dizer a ausência de Deus. Todos nós estamos sujeitos a alguma coisa, cara. Todos nós estamos sujeitos. Então, se a gente não tem a nossa fé firmada no Senhor, a nossa fé vai naufragar. E você não acredita mais. E você vai deixando lá: eu estou ruim, cara. É por isso que a gente vai voltar ao nosso GC. Porque no GC às vezes você vai estar no dia mal e vai ter alguém lá cheio de Deus, vai falar: você não aguenta orar, mas vem aqui, dá sua mão, vamos orar, vamos interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento está assim hoje, mas nós declaramos vida de Deus sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, porque a minha fé agora está operante, em movimento. Eu creio, não é mais por vistas, não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu vejo no Espírito. Os meus olhos espirituais estão abertos. Eu já vi no Senhor a restauração desse casamento. Eu já vi no Senhor a restauração dos meus filhos. Eu já vi no Senhor a salvação da minha casa, dos meus parentes, dos meu tio, que é impossível. Você fala: eu começo a ver agora. Por quê? Porque as escrituras estão ali saltando nos seus olhos. E você fala: crê no Senhor Jesus. Atos 16:31. Será salvo tu e a tua casa. Se a Bíblia falou, querido, está falado e ponto final. Essa é a nossa fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, cara. Não tem diabo, cara. É o sangue de Cristo que verteu do madeiro sobre a minha vida e sobre a sua, cara. Então nós vamos declarar nessa noite, cara, que todo o diabo vai sair. Nós vamos repreender todo o mal e nós vamos avançar no reino de Deus, cara. Aleluia. Aleluia.
Glória de Deus. Abre comigo em Mateus 14. Isso aqui veio agora. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22 diz, perdão, Tatá, anda sobre as águas, né? Pedro anda sobre as águas. Vou ler no 25 para correr um pouquinho. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Na minha Bíblia, essa palavra venha está em vermelho. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não poderia explorar um pouco da história, né? A gente fala, Pedro naufragou ali, ficou olhando a circunstância, aquele todo, esse contexto. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que talvez o único humano que a gente conhece e sabe pela fé isso, que andou sobre as águas, foi Pedro, cara. Ele foi um atrevido, foi o único ser humano. Nós temos aqui um testemunho do pastor Kleber, não aqui, né? Um pastor que eu conheço. E ele falou que um dia ele foi com a família para Ubatuba, lá para o litoral, não era Ubatuba não. Foi para o litoral e ele foi para as pedras. E chegou lá, ele ficou olhando ali, cara, castelo, né? Filho de Deus, castelo pra caramba, né? Ficou olhando a água ali, batendo as ondas, olha o sol, Deus tudo fez. E fala: Deus, eu tenho fé, e eu vou andar, eu creio que quando eu pisar eu vou andar. E ele falou: eu vou ser o segundo cara que vai ser chamado, que andou nas águas. E ele ficou ali: Deus, eu vou. E fez uma oração, e põe a mão nas águas. Isso que Pedro só falou: venha, o cara já foi, irmão. E aí o pastor Kleber foi e pisou, fundou. Falou: meu Deus, minha fé é pequena. Aí o Espírito Santo falou para ele: sabe qual a diferença sua e de Pedro naquele dia? Ele falou: não, o Espírito Santo falou para ele: Pedro, Jesus mandou ir, você não. O que a gente tira desse aprendizado? Nós precisamos caminhar sobre uma palavra. E agora deixa eu te dizer a boa nova. Se a gente for ver, a gente tem mais de 2.000, 3.000 versículos que fala a respeito da nossa vida, da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos filhos, do nosso casamento, cara. Porque é que a gente acredita em coach e não acredita na Bíblia. Porque é que a gente acredita num curso de 10 horas e não acreditamos na Bíblia. Porque é que a gente acredita numa faculdade de 4, 5 anos, de um curso que vai transformar a nossa vida, e não acreditamos na nossa fé na Bíblia. Por que, igreja de Jesus? Porque a gente não faz do Senhor o nosso firme e fundamento e verdadeiro alicerce. Chega de andar de qualquer maneira. Você não precisa de um coach, você precisa do Holy Ghost de Deus, do Santo Espírito te guiando em toda a verdade no caminho, e nós vamos obter a vida. Chega, cara. Chega de tanto cursinho que vai prosperar, que em um ano você vai fazer seu primeiro $1 milhão. Chega. Vamos voltar à nossa fé, à nossa consciência, à nossa genuinidade, à nossa crença na palavra de Deus. Agora em 1 Coríntios, para encerrar,
1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. É como se Paulo falasse hoje: a minha palavra, a minha pregação não consistia numa experiência que eu tive na minha vida inteira. A minha palavra e a minha pregação não foi para convencer ninguém. A minha palavra e a minha pregação não consiste em diálogo, conhecimento e entendimento de coachings. Aí ele fala: mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, cara. Teve uma época que, sabe aquele que faz assim? Não estou refutando ele. Pelo amor de Deus, cara, nós estamos na internet. Sabe o cara que faz assim? Sabe? Vou ter que falar nome. Marçal. Não estou falando contra ele, pelo amor de Deus, igreja. Você tem um pastor aqui que curte demais uma mentalidade agressiva, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade, sabe, conservadora, de fazer, de pegar. Da hora, tem empreendedores na igreja aqui. Amo conversar com esses caras. Amo demais. Mas no começo, ficou feio agora, né, velho? Me perdoa. Faz de conta que eu não falei isso. Mas vamos lá. Cara, ele passou por Taubaté. Ele passou por Taubaté. E foi muitos crentes lá, cara. Foi muito crente lá. E foi, cara, amigos meus que estavam assim 3, 4 anos, cara, num processo violento de Deus. Mas a gente de alguma maneira quer, sabe, tirar esse processo de Deus e vencer e prosperar na vida. É aí que a gente se perde, cara. Que parece que Deus esqueceu, parece que Deus perdeu o controle da sua vida. Mas a palavra diz, cara, que ainda que uma mãe possa esquecer um filho, cara, se é que isso pode acontecer, Deus fala: eu jamais me esquecerei de você. Mas Ele não é só Deus nessas situações, Ele é Pai, cara. Ele entregou o seu Cristo, o seu Filho, o seu único Filho, para sofrer por nós. E eu vi amigos, cara, depositando todas as suas fichas no curso desse cara. Cara, gosto, não de tudo que ele fala. Filtro muita coisa, trago algumas coisas para o meu dia a dia. Algumas coisas são bíblicas até. E talvez às vezes é umas coisas bíblicas meio que não é pautado na Bíblia, é diferente da Bíblia. Nós temos que ser os bereanos que a Bíblia fala, cara. Sabe, a analisar as Escrituras. Sabe, não tem problema você ir numa rodinha e a galera falar, você ficar quietinho. Vai parecer que você é sábio. Até o tolo, quando se cala, parece sábio, diz Provérbios. Então fica quietinho, chega na sua casa, vai orar, cara. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai pedir direção para Deus. Mas a gente fica depositando fé, sabe, dinheiro em coisas, em homens, que agora é essa geração. Não conhecemos a índole, não conhecemos nada, e vamos lá, vai, por quê? Vem com artimanhas, vem com um discurso de persuasão,
E a nossa alma carente, a nossa alma ferida, a nossa alma cai no conto do vigário, infelizmente. Então Paulo está falando isso para os coríntios. Paulo está falando, cara, eu não quero persuadi-los. Ainda que eu seja, sabe, israelita, ainda que eu seja um homem, cara, que fui ao terceiro céu, acessei coisas que eu não posso nem falar para vocês. A minha pregação não é baseado em conhecimento e numa perfeita teologia, mas eu dou espaço para o Espírito Santo de Deus convencer, julgar, subjugar e transformar a vida de cada um, cara. É por isso que eu louvo a Jesus. Não sou o melhor teólogo, cara, tem muitos pastores melhores do que eu por aí, mas essa imperfeição na minha vida é o poder de Deus que se exala, cara. Eu não consigo pregar sem chorar. Eu fazendo essa pregação, eu li acerca da salvação de Deus, cara. Como eu sou alcançado por Cristo, como Ele lutou pela minha vida naquela cruz. Porque, cara, quando a gente fala tá feliz, fica feliz, porque Jesus te ama, querido. Mas vocês estão numa igreja agora, tem gente tentando nos discernir até hoje. Faz 3 anos que a gente está aqui com um bom testemunho, cara, e a pessoa não pula no mover de Deus nessa casa. Fica lá, ó, nossa, vão discernir. Vai pecar, cara. Eu não estou aqui dentro de uma performance. Eu não estou aqui, cara, eu não sou formado em teologia. Isso talvez escandaliza muitos. Ah, não é formado? Não sou, cara. Eu só estou debaixo de uma cobertura espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do Leandro Barreto, de Mark Schubert, e do presbitério chamado Poema Taubaté, cara. A minha vida está nos pés desses homens. Não se escandalize, porque a minha vida está nos pés de Jesus. Mas eu chego ali, cara, confessando as minhas mazelas, os meus pecados. E às vezes um religioso quer esconder a natureza caída que está vivendo. Eu refuto esse tipo de comportamento no nosso meio, porque os pastores de vocês têm confessado e abrido seu coração aqui nesse altar, cara. Paulo está falando isso, cara. A minha teologia não é tão boa e eu não quero que seja. Procuro melhorar a cada dia para ter uma performance que agrade e o Senhor Jesus seja digno. Mas a minha pregação não consiste, cara, num conhecimento e Adrão e Melquisedeque e teve uma teofania, cara. Eu falei na escola de líderes, nem me pergunte essas coisas. Eu quero ver o Espírito Santo dentro de cada um. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar na vida de cada um. Eu quero ver a vida de Deus conduzir a vida de cada um nessa igreja, nessa casa, cara. É assim que é a nossa fé. Agora eu faço tudo como se tudo dependesse de mim, para que tudo no tempo oportuno dependa somente de Jesus. Não confio na minha faculdade de tecnologia que eu fiz, não confio nos meus cursos, cara, que eu fiz de programação, pago a investimento. Não confio nisso. Pai, eu tenho que entrar nessa oportunidade porque eu sou bom. Esses dias para trás uma empresa me ligou e falou assim: cara, você não tem inglês, mas você só vai entrar nessa empresa, André. É uma das 4 maiores empresas da área de gestão tributária, cara. Você só vai entrar nessa empresa porque você tem o perfil que a gente precisa, porque a gente precisa de inglês aqui. Eu falei: é aí que vocês se enganam. Se essa porta está se abrindo, é porque o Pai Celestial abriu na minha vida, e que Ele seja honrado por isso agora. Cara, é dessa maneira que a gente faz, é dessa maneira que a gente mergulha. Ando prostrado debaixo da onipotente mão de Deus, mas diante dos homens estou aqui. Sou um homem nobre, olho no olho, educação, grito, choro, pulo, mas careço da glória de Cristo. Então que a nossa pregação, que a nossa vida não soe com uma fé, sabe, aquela fé fedida, que vem e fala só com a boca e não vive nada do que fala.
aquele negócio torto. Cara, fala da prosperidade, crê na prosperidade, mas na hora de chegar junto, dízimo, oferta, aí alguém já se machucou. A Bíblia fala disso, querido, é por isso que a gente fala. Mas Paulo falou, cara, a minha mensagem, minha pregação não consistem